de tanta turbulência, tanta informação nova, tantas modificações, tantas oportunidades que esse tema dá para se abordar. A nossa convidada de hoje é a doutora Úrsula Burgos. Úrsula Burgos, ela é importada, ela é uma baiana assim, arretada, muito agradável, muito competente. Ela é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em cardiologia, tem certificação de medicina do estilo de vida, professora da UNIT e é ex-presidente da Sociedade Sergipana de Cardiologia. Então, Úrsula, seja bem-vinda. Nós vamos, Obrigada, como obrigada. combinamos, né? Boa noite todo mundo aí, obrigada aí pela presença. Além de tudo isso, amiga de doutora Celi, parente às vezes, porque todo mundo pergunta, os meus já perguntaram, e membro também do Departamento de Cardiologia da Mulher, que existe por ser uma área realmente de tantas peculiaridades, né? A saúde aí cardiovascular da mulher. Mas vamos ter uma troca aí nesses próximos minutos e estou às ordens. Então, esse momento é aberto ao público em geral, não é, Úrsula? Não é uma palestra, não é é um momento de esclarecimento. E o que nós vamos abordar hoje é menopausa sem mitos, né? Porque em 2002 foi lançado um artigo, foi apresentado o artigo onde se observava que a reposição hormonal seria benéfica para as mulheres na menopausa, WHI. Então, isso foi assim revolucionário. Para se ter uma ideia, mais de 50, 60 pessoas, 60% das mulheres na menopausa, elas começaram a fazer a reposição hormonal. Só que esse estudo foi interrompido. Foi interrompido porque começou a ter alguns agravos, algumas repercussões, inclusive embolias e outras situações que não deu para dar continuidade. E a esperança que as mulheres tinham de transcorrer, passar pela menopausa com menos fogachos, com menos é, é, problemas que poderiam gerar problemas cardiovasculares, foi acabou, o sonho acabou, absolutamente. E nós passamos um tempo enorme, não é, Úrsula, para que começasse a se falar de novo, se rever. Um dado muito interessante é que as mulheres escolhidas para o estudo eram as mulheres com idades mais avançadas. Eram mulheres que tinham mais de 60 anos. Então, talvez na época se cogitou que talvez isso fosse algo a ser bem considerado. E a gente está. Essa lacuna permitiu que vários mitos acontecessem, que a gente, como a mulher, as doenças nas mulheres, os problemas na mulher, não vamos chamar a menopausa de doença, né? Os problemas na mulher, ela demora um pouco a ser entendida, né? E isso tem várias explicações para isso. A terapia hormonal é uma delas. E eu vou deixar você muito livre para falar. Tem algumas perguntas que a gente vai, mas quero lhe provocar um pouquinho, Úrsula. A primeira coisa é o seguinte: verdade ou mito? Menopausa é uma doença. Isso é interessante você fazer essa introdução, sobretudo trazendo aí a história de como é que começou, porque as pessoas hoje nos procuram e perguntam, mas não tratava todo mundo, porque agora não pode ninguém, e agora está começando a poder de novo. Então, na verdade, é uma evolução, né, da ciência. A gente também está aí estudando ainda muito, como disse a doutora Celinha em algumas conversas nossas, ainda é bastante complexo, né? De todo jeito a gente pensar, sempre individualizar, mas a gente precisa aproveitar esse momento
A gente nunca se falou tanto em menopausa como a gente está falando agora, porque mudou-se o foco de que idade era a mulher, como nesse estudo inicial eram mulheres mais velhas. O tipo de hormônio, hoje tem hormônios bioidênticos, outro tipo de abordagem para a menopausa. A gente hoje também quebrou um pouco o tabu, e aí isso vem para a coisa do mito, né? Não é doença a menopausa é uma fase, né? Um processo natural, não é o fim da vida ativa. A gente ouve dizer muito que é o fim da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida ativa. Então, ela é para ser pensada como uma fase de transição. E eu acho muito importante esse momento da gente estar falando tanto nesse assunto, porque se a gente for olhar lá para trás, poucas de nós vamos lembrar das mães falando de sintomas que tinham, não só pelo tabu, mas também pela falta de informação. Então, eu acho que é importante quebrar esse mito de que é uma doença, né? Exatamente. Então, esse é um ponto fundamental, né? A mulher, ela tem fases bem definidas de vida. Ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, entra para a fase ainda jovem, vai se tornar adulta, depois vem a fase do climatério e a menopausa. O que é o momento da menopausa? Quando é realmente que a mulher entrou na menopausa? Isso a gente falando assim de um modo bem didático, pausa já é, né, aquele momento pontual quando de fato encerra os ciclos, né, menstruais. Mas essa fase da vida da mulher, assim como as outras, enseja, na verdade, um período, né? Então a gente tem que pensar em perimenopausa, pensar em climatério, pensar que mesmo antes dos hormônios ali no laboratorial começarem a cair, a mulher já está experimentando modificações no seu corpo, no seu metabolismo, que simbolizam esse período, que não é coroado apenas pela pausa, pela cessação, né, dos sangramentos mensais, e sim ele é florido aí de várias coisas nesse entorno, né, do período em que ela começa até ela de fato terminar, a parar de menstruar, e aí continua, né, por alguns anos ainda, tendo sintomas, possíveis sintomas. Por falar nisso, são tantos sintomas, né, já foram catalogados mais de 150 sintomas na menopausa. Então, eu tenho conversado muito com mulheres, tanto atendido, mulheres amigas, e eu tenho falado muito, pode acontecer tudo, inclusive nada. Porque tanto não é uma doença que tem 10 a 20% das mulheres passam por essa fase sem ter grandes sintomas. Alguns estudos, inclusive, mostram que, a depender do estilo de vida que essa mulher vem levando ao longo do tempo, ela vai sim passar melhor por essa fase. Tem muito estudo aí com exercício, mostrando que mais passa melhor por essa fase, tem menos sintomas. Então, a gente tem que pensar na menopausa não como um evento, e sim como um processo. Úrsula, eu acho interessante que nosso consultório, né? Nós temos que, assim, deixar bem claro que nós somos cardiologistas, né? Nós somos coadjuvantes, né? Então, apesar que escrevemos uma diretriz, um posicionamento que está sendo o quinto artigo, né? Mais procurado, mais lido. Então, isso para a gente foi assim, para o Departamento de Cardiologia da Mulher, foi um presente, né? Para a gente, tem sido um presente. Quer dizer, tem sido discutido muito isso. Mas, para que todos entendam, menopausa é o período, um ano, né? Após a última menstruação. Então, a pessoa tem a fase do climatério, que é todo o processo, como você muito bem falou, que vem das alterações hormonais, das quedas de estrogênio, né? Tem aqueles hormônios apropriados, FSH, LH, e todos eles se modificam, mas dizer que está na menopausa é considerar um ano após a última menstruação, né?
Então, mas tem também, você poderia falar um pouquinho do que acontece quando que é menopausa precoce? O que é a menopausa? Porque tem a menopausa que é clássica, né? Que é esperada, ocorrida um ano após a menstruação, a mulher entra realmente na menopausa, mas tem algumas mulheres que ocorre menopausa precoce, né? E parece que Sim, tem é importante. mais agravo do que a menopausa casual. Isso, inclusive, traz a gente para onde é que a cardiologia entra, né? A Isso. gente tem visto o quanto todas as fases da vida da mulher, desde lá da menarca até chegar na menopausa, trazem riscos diferentes do que dos homens para a doença cardiovascular. E na menopausa, isso tem se mostrado ainda maior, sobretudo estudos mostrando, já desde o início dos anos 2000, e vem tendo coisas trazidas mais recentemente, fruto desses estudos, de que, por exemplo, mulheres que têm mais sintomas de vasoconstrictores, como vasomotores, essas mulheres, quando têm sintomas muito intensos, elas vão ser mulheres que vão ter maior risco de doença cardiovascular, porque esse sintoma vasomotor não é apenas um incômodo ali que a mulher possa ter. Ele, na verdade, é um reflexo de alterações vasculares, de disfunção, de desautonomia, de disfunção endotelial. E aí o que se vê é que quando tem uma menopausa precoce, considerada prematura, ali por volta dos 40 anos, e isso aumenta ainda mais, porque parece que ela vai estar por mais tempo exposta a essas alterações, né, vasculares, e isso aí aumentaria ainda mais o risco cardiovascular. E por isso que, apesar da gente ser coadjuvante, o cardiologista tem andado ali muito de perto nesse cuidado da mulher, nesse manejo, nesse momento. E aí tem uma outra, que a gente ouve muito, que menopausa, ondas de calor são normais e precisam ser suportadas. Isso é verdade ou é mito? Ascensão. É outro mito, né, que a gente ouve muito falar, que todo mundo vai ter onda de calor, e aí, como eu falei, né, um pouquinho a pouco, a gente já vê nas estatísticas que um percentual grande de mulheres, inclusive, não sentem nada, mas ainda assim, as que sentem, seja o que for que sinta, todas devem e merecem buscar um manejo melhor disso, desse período. A gente tem visto o quanto os hábitos de vida, com ou sem hormonioterapia, eles são fundamentais nesse período. Inclusive, se a gente fosse fazer uma pirâmide ali de manejo da menopausa, da perimenopausa, enfim, a hormonioterapia está lá no alto, lá na pontinha, né? Mas tem toda uma base que a gente precisa fazer que está muito relacionado a esses hábitos de vida, para trazer mais bem-estar, mais vitalidade para essa mulher e prevenir, né, doenças como as doenças cardiovasculares. Tem 2 artigos que são bem norteadores em relação aos sintomas vasomotores, que mostra justamente todas as alterações, que não é só fogachos, não é? Não é só o calor, todas as outras alterações, e delimita muito isso, quer dizer, o valor da intensidade e o tempo de exposição. Então, você disse muito bem, você falou, olha, é o tempo de exposição. Então, se a menopausa ocorre precoce, prematura, evidentemente que o risco cardiovascular será maior. E o que é esse risco cardiovascular? Vai infartar, vai ter aterosclerose subclínica? O que vai acontecer? O que a gente precisa alertar as mulheres, alertar as pessoas que lidam com a mulher nessa fase? Falou, os fogachos são os sintomas assim destacados, né? Que a gente ouve há muito tempo falar sobre eles, mas, de novo, falar que já foram mais de 150 sintomas catalogados nesse período.
Os sintomas vasomotores não só são fogachos, mas também aqueles suores noturnos, pode ter palpitação, tem sintomas urogenitais, sintomas relacionados também à libido, a questões sexuais, sintomas musculoesqueléticos, que muitas vezes as pessoas não relacionam, né? A menopausa, sintomas dermatológicos, de pele ressecada, várias, até trato gastrointestinal, muita coisa, né? E aí, num cenário esse, a gente precisa falar em risco cardiovascular por causa dessa alteração do Alexandre, dá um substituir aí com o áudio aberto. Pronto. Alexandre? O áudio está aberto. Fecha o som, Alexandre. Alexandre? Desliga o fechou. Então, o risco, aumenta o risco de ter doença cardiovascular, de ter infarto, de ter angina, de ter derrame, mas também aumenta o risco de doença subclínica, como a doutora Celi falou agora. Essas pacientes precisam ser ativamente avaliadas, justo em busca desse risco, da gente estratificar esse risco, porque a doença subclínica, o que quer dizer doença subclínica? É que já tem a aterosclerose, já tem ali o distúrbio vascular, mas ainda não manifestou uma doença claramente. Mas isso pode estar na iminência de manifestar, né? Então, essas mulheres, a gente precisa ter essa busca ativa de reestratificar, de recolocar ela em que risco e de ser mais agressivo até determinados casos. Isso, de novo, a gente fala que a gente precisa individualizar, mas de ser mais agressivo em relação ao controle dos fatores de risco nessa fase aí, controle de hipertensão, controle do diabetes, controle do peso, controle do perfil lipídico, né, do colesterol. Nessa fase, a gente tem que ser mais enfático, mais agressivo. Então, eu acredito que todos concordem que a fase que a mulher entra na menopausa ainda é uma fase muito produtiva, não é? Que está assim, ocorrendo produtiva de toda maneira, profissionalmente, sexualmente. Então, assim, é uma fase que muito difícil, principalmente para as que são mais sintomáticas. Então, é um mito imaginar que também, pelo fato de você não é tão sintomática, você não deva fazer nada. Você não deva. E outra, quando a gente fala em fazer alguma coisa, não é só tomar medicação, não é só pensar em medicamento, né? Tem muitas outras coisas que nós vamos falar um pouquinho e que entra, inclusive, na medicina de estilo de vida, né? É a preparação, que, por exemplo, eu não sei se é. O que você acha? É mito ou verdade que a gente deveria, em saber que todos esses eventos acontecem, saber que isso é uma eminência? O que você acha? Devemos nos preparar para a menopausa? Tem alguma maneira de você enfrentar, do ponto de vista de chegar a essa situação, esse momento, e estar em melhores condições? Sim, aí tem duas coisas que você falou que são bem faladas por aí. Uma, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas acham que a terapia de reposição hormonal é obrigatória para todas, por outro lado, alguns têm muito medo e acham que ela é perigosa. Então, a gente precisa, de novo, repetir que ela não é a única alternativa de manejo e não é realmente para todo mundo, a gente precisa individualizar. É importante a gente falar também que essa preparação para a menopausa deve ser uma preparação de vida para todos, não apenas para a menopausa, mas falando aí na gente enquanto homens e mulheres, pensando em longevidade. E aí, na longevidade da mulher, entra essa fase que é mais desafiadora. Não só desafiadora por causa dos riscos, que de fato aumentam, mesmo nas que não têm tantos sintomas, mas porque é um desafio, às vezes, até atribuir algumas questões exclusivamente à menopausa. Porque a maioria desses sintomas também
são multifatoriais. Por exemplo, uma queixa frequente, que é a redução ou a falta de libido. A gente precisa acolher essa mulher e ver da onde é que está saindo aquilo, né? O ginecologista está muito afeito a isso, porque muitas outras coisas podem estar ligadas a essa falta de libido que ela tem. Outros problemas, desde problemas financeiros a problemas no casamento e passando pela menopausa. Então, é um momento, de fato, desafiador, que eu acho, sim, que a gente, enquanto mulher, deve conversar com nossas filhas, coisas que nossas mães não fizeram, de ir se preparando ao longo da vida, não com medo, não nesse sentido de assustar, mas no sentido de tijolo por tijolo e tentando manter hábitos mais saudáveis ao longo da vida, né? É, esse hábito saudável, ela, na verdade, minimiza, né? Minimiza a doença coronária, porque é uma doença que nem sempre ela é expressiva. Ela vai primeiro, ela vem a parte que não é perceptível, né? Que é a aterosclerose subclínica. Outra coisa que acontece na menopausa e que é um desagrado muito grande é a gordura, né? Que muda a gordura abdominal, aquela coisa que acontece. Não tem, tem Muda muito isso, a né? composição corporal, né? O corpo, a transformação do corpo, né? Por que que acontece isso? Essa queda do estrogênio é que é o responsável por tantas mudanças, né, nesse metabolismo. E nesse momento da menopausa, perimenopausa, enfim, a concentração dessa gordura é aquela gordura na cintura, né, a gordura abdominal, que aumenta o risco da gordura visceral e que a gente já conhece ser um aumento de risco de doença cardiovascular. Uma outra coisa que está associada a isso, que aí por causa da gordura vai aumentar a resistência insulínica, e aí vem mais os casos de intolerância à glicose, de pré-diabetes, de diabetes, alteração, às vezes, assim, abrupta até, do perfil lipídico, que também vem colaborar com isso. E aí é um ciclo vicioso aí que a gente precisa quebrar. Quando você fala da doença cardiovascular, que muitas vezes ela tem um período muito grande de latência, é a gente lembrar, né, daquele contínuo cardiovascular que é tanto descrito aí na nossa área, e que a gente precisa atuar o mais precocemente possível, pensando em prevenção, primeiro em prevenção primária, nessa mulher que nunca teve nada, que chegou na menopausa relativamente saudável, principalmente sob o ponto de vista cardiovascular, nunca teve infarto, não teve angina, não teve derrame, mas também é um momento de ser mais agressivo na prevenção secundária também, mesmo que ela já tenha tido, é sempre um momento da gente ser mais enfático, assim, até na mudança de comportamento, se ainda não se conseguiu, pensando nessas duas áreas aí de prevenção, primária e secundária. É algo assim, na linha do sem mitos, né? Como a gente propôs, a menopausa aumenta o risco de doença do coração, né? Isso não tem dúvida, é indubitável, né? Então, é uma verdade absoluta. Que a queda do estrogênio está associada, como você falou, às alterações metabólicas, desde o início vem chamando a atenção isso, e vasculares. Não são só metabólicas, são alterações vasculares. Algumas a gente vê logo, é a transformação do corpo, né? É o aumento do peso, é a dificuldade, muitas vezes a osteoporose, que fica mais evidente. As vasculares, elas se preocupam até muito mais, né? A gente está vendo por fora, mas não está vendo por dentro. Mas tem que saber que existe essas transformações vasculares. E é ela que vai aumentar, juntando com as metabólicas, a doença como cardiovascular como a principal causa de morte, né? Na mulher após a menopausa. Você concorda com isso? É aquela história de que a alteração vasomotora não está só ali na periferia, né? Ela está ali silenciosa, causando disfunção endotelial também, que é
a gente sabe que está ali no início do processo da aterosclerose, vem dali da disfunção endotelial, essa coisa de deixar o corpo mais inflamado. É inevitável que a gente fale e aborde no risco cardiovascular, como você frisou. Há muito tempo a literatura já nos mostra que a mulher menopausada atinge um risco que ela nunca teve antes, né? Um risco cardiovascular que se assemelha aos homens, mas a gente precisa também frisar que essas possibilidades de prevenção existem, que a gente precisa utilizar de todo o nosso armamentário aí para ter um manejo razoável dessa fase, e mais uma vez que vai desde algumas orientações do tipo, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de hábitos, até de fato chegar numa possível reposição hormonal, que também deve ser vista caso a caso, né? Cada mulher vai precisar ser avaliada individualmente para a gente ver qual é o melhor manejo para essa fase. Eu não gosto de tratamento, porque uma vez que a gente diz que não é doença, não vamos dizer que estamos tratando, né? Orientação, né? No caso, seria a orientação. E você falou uma coisa muito interessante, é buscar o caminho, é em busca do caminho, quer dizer, em busca de ouvir e ser aconselhada pelas pessoas certas. É ouvir o seu ginecologista, discutir, primeiro que tudo, o objetivo maior dessa nossa reunião, desse nosso bate-papo, que a gente acordou foi o quê? Trazer o conhecimento à sociedade, né? Trazer ao público de um modo geral, não só os médicos que já sabem disso tudo, mas mesmo assim desmistificar, esse é o ponto que eu bato o tempo todo, desmistificar, trazer, levar conhecimento à população, traduzir o que a ciência demonstra, né? E aí está algo que vem como mito, a menopausa afeta apenas os hormônios reprodutivos. A menopausa está ligada aos hormônios reprodutivos. A mulher não vai mais conseguir conceber, parir, tudo bem. Mas não é só isso, né? Ela envolve praticamente todos os sistemas. O Se fosse só reprodutivo, isso, né? mas se fosse só isso, estávamos ótimos. É o sistema cardiovascular, ósseo, como você já falou, o metabólico, o neurológico, a gente está esquecendo os esquecimentozinhos, as lacunazinhas que acontecem. A névoa mental. A névoa, exatamente. O gênito urinário, né? O gênito urinário, às vezes é perda urinária, é disúria, incontinência, e o Inclusive, emocional. interrupção de repetição, né? Também pode ter. Tem casos de dispareunia, né? De dor em ato sexual. Várias coisas que vão mudando muito a vida na mulher. E a gente não pode esquecer que afeta muito a saúde mental dela nessa fase, né? Muitas coisas se alteram, a questão psicológica aí está muito, muito forte, né? Muito presente. Tem que ser acolhida, né? Acolhida. Nós temos que ser acolhidos nesse momento, porque, na verdade, é um processo de transformação onde, se for mais acolhida e melhor orientada, então vai ser discutida, não pode ter tabu, não pode deixar de dizer o que sente, não pode conversar com seu companheiro, ou sua companheira, o que é que tá acontecendo, né? Como vamos modificar isso, como vamos melhorar, ultrapassar essa fase. Porque tem como fazer. E esse tabu começa justo naquela frase que você falou, chamou atenção no começo, né? O final da vida reprodutiva na nossa sociedade, ao longo do tempo, foi vista como agora descartou-se. Então, as mulheres, ao longo desses últimos anos, têm tentado, né, resgatar outros valores, até porque a idade que a gente tem atingido hoje é maior, então tem mais mulheres passando até, né, por essa fase e indo além, fazendo grandes coisas depois dessa pausa aí reprodutiva e com tantos sintomas. Mas falando mais um pouco sobre a questão da saúde mental, psicológica,
é uma fase em que os estudos mostram que aumenta muito o índice, né, de depressão, de transtorno de ansiedade. Então, isso também traz mais ainda a importância desse acolhimento, de tentar deixar um canal aberto de discussão com nós que somos profissionais da área de saúde, seja médico, seja qualquer outro profissional que tenha o acesso, que receba o paciente. Às vezes, ela vai chegar ali no educador físico e vai saltar alguma coisa, educador físico não, profissional da educação física, ato falho. Ou vai chegar na nutricionista e vai falar sobre esse assunto, nem sempre vai chegar já no gineco, vai falar com outro médico que acompanha. Então, é importante a gente estar, né, afeito a tudo isso para ter esse acolhimento melhor. Agora, tem duas situações bem delicadas. Delicadas até, eu digo delicadas porque por conta dos tabus, né? Então, uma é, depois da menopausa, a vida sexual acaba. Isso é mito ou verdade? Esse é um dos mitos, né, que se fala por aí, que aí a vida da mulher acabou porque ela deixou essa fase reprodutiva, mas entra o que você falou, né, que não é só a fase reprodutiva que tem é interferida nesse momento da vida da mulher. Outras coisas vão entrar ali em jogo, mas, como eu falei também antes, é o fim da vida reprodutiva, mas não é o fim da vida ativa. E essas questões relacionadas à parte sexual da mulher também precisa ser visto, porque ela é, inclusive, impactada por todas as outras coisas, né? Então, a mulher que tem mais fogacho, a mulher que tem mais suor noturno, a mulher que está mais deprimida, que tem mais ansiedade, que tem mais ressecamento, tudo isso vai influenciar dela estar ou não mais propensa a estar com a libido melhor. Então, é um conjunto de coisas, é multifatorial esse momento, que deve ser cuidado, inclusive, de forma multidisciplinar, né? Por isso a gente está aqui conversando sobre isso, a gente aqui para ajudar o endócrino, ajudar o gineco, para a gente poder acolher da melhor maneira essa fase. Agora, é uma verdade que a paciente, a pessoa, a mulher, nessa fase também, ela às vezes tem vergonha, tem um milindre para falar. Então, acho que com nós, como profissionais de saúde, qualquer área, né, profissional, principalmente de ginecologia, endocrinologia, a cardiologia, então, a gente tem que conversar, abrir a possibilidade da fala. Então, acho que isso é um caminho fundamental, como profissional, conversar sobre como ela está, né? Você sabe que está na idade. Então, você, às vezes, percebe que a pessoa quer falar, mas não tem coragem. Então, você tem que facilitar. Acho isso muito importante. Você concorda, Ursula? E essa coisa do tabu é que leva, né, as mulheres a terem esse comportamento em algum momento da vergonha e muitas vezes sofrer calada, né? Muitas vezes não falar com os amigos. O advento das redes sociais, da internet, para o bem ou para o mal, espalha notícias, né? Então, é outra oportunidade nossa de profissionais sérios também darem seu testemunho, sua palavra sobre isso, porque falando bobagem tem um monte de gente falando. Então, vamos também falar coisa baseada em evidência, baseada na ciência, para poder abrir, como você falou, né, esse canal para que as pessoas, as mulheres, se sintam à vontade em falar, em tocar nesse assunto, que de fato foi tabu durante tanto tempo e a gente está conseguindo quebrar aos poucos. E a reposição hormonal, ela é perigosa para todas as mulheres? É um mito ou verdade? Isso é mais um mito. Aquela coisa que, como você começou falando hoje, né, nessa sessão nossa, de que quase todo mundo usou, e aí teve que acabar o estudo precocemente, porque começou a haver complicações. Mas as pessoas, naquele momento, não entendiam ainda as causas, e a gente vem até hoje
tentando desmistificar, está reentendendo, vamos dizer assim, como a gente falou, né? Mulheres na idade mais velhas nos estudos, naquele momento, mulheres que não usaram a chamada janela de oportunidade para o uso da reposição hormonal, mulheres que teriam já contraindicação e aí foram indicadas de maneira indiscriminada. Então, não é sempre perigosa, pode ser sim perigosa para algumas, mas a gente precisa, de novo, individualizar, ver essa questão dos preditores de risco dessa mulher, ver as possíveis contraindicações. Então, tem que estar muito perto de ver, né, essa história familiar, a história de vida dessa mulher. E é tão importante a gente, nesse momento, pensar que aquela que nos procura e que está conseguindo esse canal com a gente, talvez seja a pessoa que não conseguiu pedir socorro antes. Então, a gente precisa estar, né, mais junto, chegar, de fato, mais perto. A terapia de reposição hormonal, como eu disse também, não é o único, nem talvez a gente falar de ser o principal manejo. Tem toda uma base aí nessa pirâmide de manejo até chegar na reposição hormonal. Nós não podemos esquecer a janela de oportunidade, como você falou, né? Essa janela de oportunidade, quando Úrsula, quando é mesmo a janela de oportunidade. A gente precisa, né, trazer pelo ideal. menos o ideal, né? Nos primeiros 10 anos de menopausa, de fato, né? Da mulher, que mesmo as mulheres que começaram precocemente, a gente precisa estar atento, né, com esses primeiros anos, e também até completar 60 anos de idade, né? A gente tem isso como uma janela de oportunidade. Que seria a janela de oportunidade, porque é onde se teria os maiores benefícios. E é importante a gente falar, que a gente, como cardiologista, que apesar da gente saber de benefícios da reposição hormonal para a prevenção de risco cardiovascular, a gente ainda está engateando, não está autorizado a indicar reposição hormonal apenas por isso, né? Então, a gente tem que ver mulheres na menopausa, na perimenopausa, com sintomas climatéricos, é que tem indicação. O plus hoje de ter o benefício na saúde cardiovascular. Mas o contrário não é verdadeiro, de apenas por causa do risco cardiovascular já se indicar o uso da terapia de reposição hormonal. É uma coisa que às vezes é um paradoxozinho, mas a gente precisa ter uma atenção a isso. E a osteoporose? Ela é inevitável? Outra coisa que pode, que a gente sabe que a queda do estrogênio, além de ter várias outras alterações corporais, né? Lembrar da alteração tão grande que tem nessa absorção óssea, também poderá ser manejada de uma maneira melhor. A terapia de reposição hormonal também vai ser benéfica para a osteopenia, osteoporose, mas, mais uma vez, quando bem indicada, né? Dependendo das contraindicações que essa mulher tenha. Alterações como perda de colágeno também vão ser beneficiadas. Então, a osteoporose não é uma sina para todos, não. E volto a dizer, o exercício físico também tem se mostrado aumentar a proteção contra a osteoponia e a osteoporose nessa mulher. Eu tava vendo para fazer uma revisão, às vezes para fazer uma revisão e a gente falar em público geral, a gente precisa às vezes até estudar um pouco mais do que ir além, não é? Do que a gente traduzir a ciência de uma maneira que se possa entender os benefícios de cada processo. Então, menopausa, Úrsula, eu vi que você concorda comigo? Reposição é um ponto importante, quando adequadamente utilizada. Agora, tem muitas outras coisas que você pode fazer para que a mulher transite pela menopausa ou na sua fase de climatério e que vá até antes se preparando como tipo uma prevenção
mesmo até primordial, né? De coisas que você, atividade física, um exercício físico regular, ele deveria ser a vida toda, né? Então, assim, o que você me diz de outras, para perda óssea, para evitar fraturas, não é? A gente tem uma sarcopenias que acompanha todo esse processo enorme e que a gente pode diminuir, não é só se diminui com reposição hormonal, porque hoje Sim, muitos pensam que só tem a reposição hormonal para ajudar as mulheres na menopausa. Mas é tem também importante. outras coisas. Tá? E vem surgindo cada vez mais, né? O que é que você Sim, me sim. diz? É importante a gente desmistificar isso. Existem, inclusive, terapias não hormonais, né? Outras substâncias que podem ajudar nesse momento. É importante a gente ver, por exemplo, quando a gente fala em osteopenia, osteoporose, pensar cálcio, vitamina D, pensar nessa mulher em relação, por exemplo, à alimentação dela, que a gente precisa estimular que seja mais adequada, menos ultraprocessados, menos embutidos. A gente precisa pensar uma coisa importantíssima que muitas vezes a gente ali no nosso consultório acaba deixando de lado, que é o sono. O sono ele é muito impactado nesse período, né, da menopausa, perimenopausa. Aí, a exemplo dos fogachos, das mulheres com suores noturnos, não tem como não se impactar em algum grau. E aí a gente cuidando dessa higiene do sono, cuidando de algumas terapias até comportamentais, terapias mesmo com psicólogo, estratégias como meditação, ou próprio exercício físico vai ajudar essa mulher a fazer uma higiene do sono melhor. Também se proteger mais dos efeitos e dos sintomas que já são descritos na menopausa. Então, como você falou, não pensar que reposição hormonal é a única coisa. Mas ainda que a gente opte em algum momento na história dessa mulher pela reposição hormonal, isso também pode, inclusive, ser customizado. Não é, de novo, falar que não é a gente que prescreve, né, que a gente está ali coadjuvante nessa história. Então, o ginecologista hoje, a ginecologia tem visto vários tipos de customização para o uso do hormônio, que aí vai depender se a mulher tem útero ainda, se não tem. Aí tem diversas vias que vão proteger mais para uma coisa e para outra, que aí é papo para outra aula, né? Outro momento, outra sessão. Mas pensar que essa customização vem justo dessa individualização. Cada caso aí, de fato, é um caso. Eu fico, assim, querendo enfatizar um pouquinho sobre, além do exercício físico, há uma alimentação adequada, né? Por exemplo, a ingestão mesmo de líquido, ingestão de líquido, própria ingestão de líquido. Então, o cálcio, equilibrar o cálcio, você falou da vitamina D, mas o sono, que veja, o sono ele é reparador, hoje é incontestável. Está dentro dos 8 essential life, que é o sono. Dormir bem é extremamente benéfico para a saúde e impacta diretamente na redução dos eventos cardiovasculares. Então, você vê, hoje nós mulheres, nós trabalhamos 3 turnos ou mais por dia, né? É, o estresse é assim alto, não é autolimitável, extrapola a capacidade de se suportar, se alimenta mal, é, dorme mal, vive mal, trabalha demais e às vezes leva a menopausa como se fosse a causa principal do seu adoecimento, do seu mal-estar. Então, a gente tem que chamar a atenção, no dia a dia mesmo do nosso consultório, o quanto a mudança do estilo de vida é importante. O estilo de vida, a mudança de estilo, combate até câncer, modifica a história do câncer, né? Sim, E sim. por que não do endotélio? Por que não um endotélio mais saudável? Cuidar do endotélio mais saudável com essas mudanças.
A gente E é fica importante preso a remédio, 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 mas não é o só remédio. isso, né? E, sobretudo, pensar que são muitos fatores, né, envolvidos, então é preciso sentar, mais uma vez, né, ouvir que sintomas são esses, cada uma vai, talvez, manifestar de uma maneira diferente. A questão relacionada a sono, a gerenciamento de estresse, relacionadas aos tóxicos, e aí a gente não pode deixar de falar do cigarro, do álcool, que a gente precisa cuidar disso com um pouco mais Mulher de está bebendo mais, né, Úrsula? Bebendo e mais, então fumando. questionar mais isso, a gente ser enfático, às vezes virou um certo tabu, esses dias eu até postei sobre isso, que quem não quer beber, todo mundo questiona. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão bebendo usam a bebida para várias situações assim e acaba não bebendo de forma moderada. Tanto que a OMS hoje diz que quem não bebe, a orientação é não comece a beber. Quem já bebe, moderar. Então, são vários fatores que a gente precisa buscar ter um controle maior. Quando a gente pensa também que a sociedade, a mulher evoluiu nessa sociedade dessa maneira assim, talvez até cruel, a gente foi agarrando com a faca nos dentes, que precisava dormir menos para produzir mais, de um monte de coisa ao mesmo. E isso, hoje, a gente está tentando caminhar na contramão disso, tentando ser mais moderado, é a tal da slow medicine, né? A gente tentar segurar mais, ter mais nossos momentos de lazer, dizer que o ócio é importante, sim, que a gente tenha, que a gente precisa de momentos de contemplação, que a gente precisa ter tempo para a gente, que ser multitarefa, como a gente é capaz de ser, é ótimo para muitos momentos, mas que a gente não deve deixar isso dominar nosso dia a dia, sem estar presente, né, no dia a dia, sem viver, de fato, nossos dias. É. Olha, nós estamos adiantando na hora. Eu estou vendo que eu ficaria aqui conversando horas e horas e horas, falando e falando de fogacho, falando de. Você sabe que eu tive pouco fogacho. E interessante que eu ainda nem tinha esse conhecimento todo, que hoje acredito que tem um pouco mais. Quando eu estava fazendo meu mestrado, na época do meu mestrado, e aí eu não senti absolutamente nada. E eu fui uma pessoa que sempre trabalhei muito e tudo, mas o que que aconteceu? Durante o mestrado, o estresse do mestrado me trouxe coisas incríveis. A press... Eu nunca tive pressão, a pressão subiu. Eu tive fogachos, começava a onda de calor, a cabeça assim, vinha um calor só no rosto, assim, uma coisa esquisita, eu pensava que ia morrer. Por conta simplesmente tá desligado seu telefone, ou seu som. Mistura tudo, né? Muda tudo a vida da pessoa. Aí eu parei, eu disse, não, eu não vou morrer. Eu não vou. Espera aí, Celi, vamos com calma, né? Eu vim para ter mais vida, para poder buscar mais conhecimento. Como é que eu estou me deixando nisso? E aí, com essa reflexão, eu passei realmente a deixar algumas coisas, a andar mesmo, e sempre que eu podia, andava mais. Comecei todas aquelas informações que a gente dá e que nem sempre faz, né? Um dia desse, eu cheguei fazendo atividade física, meus exercícios, aí cheguei e tive vontade de falar, né? Fazer uma livezinha. Aí falei, que só. É bom, Mas, é mas bom que aí a gente disse, olha, eu estou acaba feliz. incentivando, né? Hã? É bom que a gente acaba incentivando, né? Então, aí foi tão interessante que uns acreditaram, outros não. E um me disse assim, mas doutora, você não estava nem suada. Eu Mas achei ótimo isso. essa fala é tão importante, né? Porque nós precisamos ser aqueles que prescrevem e executam. Na medicina do estilo de vida, a gente fala muito de cada um ser seu paciente zero. Quando você se modifica, você consegue estimular o outro também a se modificar. Então, a gente, como médicas, cardiologistas, mulheres, precisamos
abrir mais esse espaço para que se fale nesses assuntos de menopausa, como a gente falou aqui também tão abertamente nessa sessão. Estou vendo que, Paulo, eu não sei se qualquer pessoa pode falar. Pode, né? Eu estou vendo que Paulinha, Ana Paula aqui, ó, acho que ela está até viajando, eu não sei bem, assim, né? E aí ela está aqui assistindo conosco. O que é que você acha disso, Paula? Então, Desse momento eu acho que nosso aqui. eu acho que fica tão importante, né, a gente estar falando sobre esse assunto, e que tivesse mais pessoas, inclusive da comunidade não médica mesmo, né, e cada um dar seu depoimento e a gente trazer o que a gente sabe de ciência para poder compartilhar. Eu ainda não estou nesse momento, mas está bem próximo, né? E venho conversando muito com o Tiago. Tiago está viajando realmente, entrou de férias, né? E a gente comentando que a gente não ouvia, né, tanto antes as pessoas falarem, reclamarem. Por exemplo, eu não ouvi, não vivenciei minha mãe falando do climatério, como é que foi a menopausa dela. Eu não via queixa, não via. Então, os sofrimentos bem solitários, né? Porque eu acho pouco provável que não existia sintoma, né? Mas como se batesse uma sentença de que aquilo é que tem que acontecer e tem que ser daquele jeito. Né, Paula? O conhecimento de que aquilo poderia estar atribuído a quê, né, também. Isso mesmo, Úrsula. E como é importante a gente estar falando nisso para poder a gente melhorar, eu acho que o contexto geral, uma coisa que vocês falaram muito, essa questão da saúde mental. A gente vê que pós-pandemia isso ficou muito pior, né? E com tudo que acontece na mudança do corpo da mulher, mais algo, né? Algo a mais para poder justificar tantas alterações, tantos afastamentos do trabalho, tantas separações. Então, assim, a gente poder ajudar realmente é muito valoroso. Que bom. E você falou um ponto aí bem legal, Paula, Estou conversando com o Tiago. É importantíssimo, doutora Celi falou também, né, de conversar com o companheiro, companheira, sobre isso, porque realmente as estatísticas também mostram isso, né? Número de separações, porque não se entende porque aquela mulher mudou tanto. E é uma coisa que a gente precisa que os homens também estejam a par desse assunto, né? Porque se torna um ciclo vicioso, né? Porque, por exemplo, o problema aumenta, vai ficando indimensionável e você termina entrando naquele rolo compressor e mais estresse, mais fogaço e mais instabilidade emocional, sexual e acaba, né, sendo uma derrota e não senta para conversar o que está acontecendo. Vamos ver o que realmente está acontecendo, porque a fase ela é muito determinante, ela é muito estabelecida. Olha, a gente não percebe o quanto a gente passa por fase. Nós, não sei, eu fico às vezes pensando, olha, vem Não à toa menarca, o poeta disse, a fase mulheres de fase. reprodutiva, exato, vem fase reprodutiva, que aí vem os filhos, depois entra a menopausa e nos coroa com aumento de mortalidade. Quer dizer, tem que ser mudado isso, né? Tem que ser discutido, porque é um problema de saúde pública. É uma questão que você tem que levar para cada vez conversar mais. Isso aqui é só um início de uma fala, né? A gente vai poder distribuir isso ao longo do ano, a gente talvez venha falar um pouco mais, né? Hoje, você, em qualquer lugar que chega, está se falando sobre a menopausa, ótimo que se fale, tem que ser assim mesmo, mas desmistificar, tem que desmistificar, e é nosso momento, o momento de a gente atuar, ajudar, contribuir na mudança, é agora. Porque mesmo você diminuindo os fogaços, você tem drogas maravilhosas, por exemplo, agora mesmo tem aquelas antagonistas dos receptores da neurocininas, né? O fenozeletan. Ele Sim, isso é muda, coisa, mas não é importante, né? Então, assim, mas não é o mais importante, né? Vai minimizar, mas o que tem é que se mudar, ter uma percepção
maior dessa fase tão importante na vida das mulheres. São 21h09, eu acho que nós já falamos. Você está cansada, Úrsula? Tá nada. A gente vai ficar conversando aqui, mas a gente tem que parar, né? A gente tem que dormir. O sono não pode ser negligenciado. Ô, risada gostosa. É assim mesmo. Então, é vivendo, é rindo, é estudando, é planejando que a gente vive, né? Eu quero agradecer muitíssimo a você por ter aceitado esse desafio. A gente está aqui conversando do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente faz, como a gente faz medicina, né? A disponibilidade que temos, né? Que os cardiologistas, os ginecologistas, todos estão muito abertos para essa fala de entendimento. Porque se não for através do entendimento, não tem mudança, não, nunca vai ocorrer mudanças importantes, grandes mudanças, né? A ciência, ela hoje até que fica mais rápido, o conhecimento se faz mais rápido, mas com conhecimento bom, paralelo a isso, tem os conhecimentos ruins. Então, a gente tem que ter um ponto, um foco, alguém para ser a referência de se questionar, de se conversar, porque o tratamento, ele é individualizado, concorda? O tratamento, ele é Manter individualizado. essa visão crítica, né? Com tudo que nos chega. É. Então, eu agradeço muito a vocês por esse momento. A gente vai ter que encerrar. Eu até escrevi aqui algo para encerramento. Você me diga uma frase para encerrar, assim, algo que possa Eu fiquei a pensando aqui, durante despedida. esse período da gente conversando, que talvez a palavra-chave para esse momento, de fato, é acolhimento, né? Para todas essas mulheres que, em todos os aspectos da vida dela, né? Porque é multifatorial esse momento que é muito desafiador. Então, é a gente pensar em acolher. Tá bom. Aí hoje, veja, aqui tem uma palavra dizendo, hoje entendemos que os fogaços não são apenas um desconforto da menopausa. Quando intensos, persistentes, associados à sudorese noturna, eles podem funcionar como um marcador precoce de maior risco cardiovascular, refletindo alterações vasculares e metabólicas que merecem atenção clínica. Então, sintetizando tudo que nós falamos e levando como a bandeira, o red flag, os fogachos, não deixando de considerar todas as outras alterações, até mais silenciosas, como o esquecimento, o sono, né, como já se falou, de tudo que se falou hoje aqui. Nós temos que ter bastante atenção clínica nesse momento. Muito obrigada e até a próxima, que no próximo mês tem de novo, hein? Assim, última quinta-feira, a última não, a penúltima quinta-feira do mês, nós estaremos aqui batendo papo com um especialista. Nós convidamos na próxima, provavelmente será uma neurologista que virá falar sobre menopausa, então o que vem depois, o brinde da menopausa às vezes é um AVC, né? Então, é um AVC, um infarto, né? Então, a gente vai trazê-la para falar aí sobre AVC na mulher. Boa noite, pessoal. Obrigada também mais. Daniela, junto. doutora Daniela, faço questão Pois de... não. É minha presidente, nossa presidente, né? Nós somos do Departamento de Cardiologia da Mulher. Daniela é a presidente da Sociedade Sergipana de Cardiologia, tem nos apoiado bastante, bastante, tem trabalhado assim muito, né? Porque tudo está hoje muito difícil para ser executado, né? Todos nós trabalhamos muito, mas também é uma pessoa altamente focada na saúde cardiovascular da mulher, todos, a Adele, todos que estão aqui presentes, Érica, eu não consigo ver todo mundo, né?
Aí fico aqui, até minha assistente aqui, minha sobrinha, tem que vir me ajudar nesse momento, está aqui comigo, Diana Messias, porque eu fico estressadíssima. Quando dá, se eu atrasar 1 segundo, se não entrar, para mim já acabou o mundo, já não posso fazer mais nada. E aí, juntando essa energia boa, que as coisas acontecem. Daniela, eu passo para você o encerramento dessa nossa fala. Oi, eu já tinha dado boa noite aqui antes da senhora entrar. Excelente oportunidade de ter essa reunião mensal do DCM, um departamento que muito nos orgulha por a gente ter um departamento desse nível pertencente ao nosso estado, né? Temas muito relevantes, gosto demais mesmo também da temática de aprender e falar sobre o coração da mulher. E, sempre que possível, estamos aí para apoiar essa demanda que é forte na nossa gestão. Acho ótimo falar de menopausa, muito bom ouvir, se entender um pouquinho, né? E como para um olhar para os nossos pacientes e também para si mesma. Então, é isso. Uma boa noite a todos. Esperamos o próximo evento aí, que, como a doutora Celi falou, vai ser em relação com a neurologista trazendo, né? Próximo mês. Tá ótimo. E não esqueçam, isso vocês podem acessar. Quem quiser repetir, assistir de novo a aula, ou então informar para pessoas que estão. Aula não, né? O bate-papo. Que fica no YouTube, viu, gente? YouTube da sociedade. Acessa com o nome Menopausa e encontra. Depois que eu descobrir melhor, eu mando de alguma maneira essa informação. Vocês me ajudem. Mas já está Tchau, ótimo. beijo no coração de vocês. Vamos tentar e executar. Isso. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau. Adele, obrigada, Adele. Eu estou de olho em você. Faz outro.